Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Nico. E no vídeo de hoje, pessoal, ai cara, esse vídeo aqui ele já vai começar já com um clima um pouco de desânimo, porque a gente vai falar de uma notícia bizarra que saiu essa semana, ou melhor, na semana passada, depende do momento em que eu postar esse vídeo, sobre um comentário que o diretor do próximo filme live action de Resident Evil soltou em uma entrevista que ele deu recentemente, galera. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre esse comentário bizarro, não se esqueça de já se inscrever no canal aqui pra acompanhar todos os próximos vídeos aqui do Resident Evil Project. Se puder, siga a gente lá no Instagram, Resident Evil Project, tudo junto. Então, bora lá pra bizarrice que aconteceu essa semana, galera. O diretor Zack Cregger, que vai dirigir o novo filme de Resident Evil, deu uma entrevista para a revista SFX, em que, galera, ele fala algumas coisinhas sobre Resident Evil, né? Sobre o próximo filme dele e sobre as decisões que ele tomou pra poder dirigir esse filme. E já vou te adiantar que causou uma baita polêmica, tá? Então eu peço que você escute com atenção o que eu vou falar, porque a polêmica fez muito sentido. Mas de antemão, galera, eu já vou pedir pra vocês não deixarem hate nos comentários. Não precisa xingar o cara, tá bom? Eu não concordo com o que ele falou, mas não precisa xingar ele, xingar a mãe dele, xingar a família dele, tá bom? Então vamos lá, o diretor Zack Cregger disse o seguinte: eu sou um gigantesco fã dos jogos de Resident Evil. Eu joguei todos eles, assim como o David Jones. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu não sei quantas vezes eu joguei Resident Evil 4 de novo e de novo. Eu simplesmente amo. E eu definitivamente não tentarei ser totalmente obediente ao lore dos jogos. Eu estou tentando contar uma história que pareça autêntica à experiência que você tem nos games. Eu não acho que vou quebrar nenhuma regra importante. Mas também reconheço que, independente do que eu faça, as pessoas virão até a mim na internet. Basicamente aqui, o Zack Cregger afirmou de forma bem explícita que ele não vai seguir, né, o que a gente já conhece de Resident Evil, né? Ele deu a entender que ele vai tentar criar um filme que passe aquela vibe de Re, né? Então pode ser que a gente tenha sustos, que a gente tenha investigação, que a gente tenha zumbis, que a gente tenha pessoas lidando e tentando salvar a própria vida e a vida de outras pessoas. Mas pode ser que a gente não veja Leon, que a gente não veja Claire, que a gente não veja Chris, Jill, que a gente não veja Umbrella, ou até mesmo que tenha alterações grandes no material, né? Então pode ser que o vírus seja feito de uma forma diferente, ou seja um novo vírus, enfim. E galera, assim, é chovendo molhado, eu preciso falar pra vocês que a gente já teve mais de 5 filmes de Resident Evil que tentaram fazer isso e deram completamente errados. Cara, me impressiona como esse diretor, ele está seguindo um caminho que muita gente já tentou. Eu não vou dizer que deu completamente errado, porque a maioria dos filmes de Re, pelo menos a maioria deles deram algum dinheiro pra Constantin Filmes, né? Que é a empresa que detém os direitos atualmente, né? Detém os direitos de fazer filmes de Re. Então, ao olhar dessa galera da Constantin os filmes de Re não deram tão errado, porque pelo menos deram dinheiro. Mas e os fãs? Será que esses filmes agradaram aos fãs? Eu tenho certeza que vocês vão dizer que não. Então esse diretor, galera, tá tentando ir pelo caminho mais errado, né? Que já é fazer uma adaptação em que ele não se baseia de verdade no material original. E a gente pode ver por um exemplo recente, né? De uma série que a primeira temporada foi elogiada por seguir, não ao pé da letra, mas por seguir pelo menos aí uns 85% de fidelidade ao material, que foi The Last of Us. E logo na segunda temporada, pessoal, já houve o efeito contrário, né? Ela foi completamente criticada justamente por não seguir fielmente o material. Eu não assisti a segunda temporada, mas conversando com uns amigos, né, e com a crítica de galera que entende The Last of Us, eu vi que muita gente criticou as alterações que tiveram na série. Isso daí é um tiro no pé. Quando você faz uma adaptação, independente do que seja, um livro, um jogo, uma adaptação talvez biográfica de uma pessoa, é um tiro no pé você não seguir fielmente os fatos. E mais uma vez, Resident Evil infelizmente tá caminhando pra isso, galera. Só lembrando, pessoal, como isso é ruim, essa ideia, né? Além da gente já ter tido aqueles filmes maravilhosos da Alice, né? Nós não podemos esquecer que recentemente nós tivemos 2 tentativas fracassadas e foram justamente pelo fato de que, além de serem produções ruins, são produções que não têm semelhança com os jogos, né? E foi o Resident Evil Welcome to Raccoon City, que foi extremamente criticado pelos fãs, e a série da Netflix, pessoal. E essa série da Netflix, ela é pior porque a semelhança dela com os jogos é muito distante. É absurda a diferença com o que a gente vê nos jogos. Então eu queria entender
Em que mundo que o Zack Cregger achou que isso seria normal, cara? Ele afirmar e ele ter essa proposta de não seguir fielmente a lore dos jogos. Além disso, até me surpreende, né, galera? O fato dele dizer que ele é fã e tá fazendo isso, mas enfim. Pessoal, o vídeo de hoje, então, é basicamente isso. É mais pra vocês receberem essa informação absurda e, ao mesmo tempo, eu acho que vocês nem devem ter se surpreendido, né? Se puderem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esses comentários do diretor Zack Cregger e se vocês estão criando expectativas para assistir o novo filme de Rê. Lembrando que o filme de Resident Evil, ele tem previsão de ser lançado em setembro de 2026, galera. Não tem ainda muitas confirmações sobre elenco, mas já tem alguma informaçãozinha ou outra aí, algum rumor, mas então ele tá aí com previsão de ser lançado um pouco mais de um ano daqui pra frente. Então ainda tem muita água pra rolar, mas ao que tudo indica, a gente vai ter mais uma experiência frustrante depois desse comentário do Zack Cregger, galera, de que ele não vai seguir a lore dos jogos. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários. É isso aí, galera, valeu, falou, um forte abraço, se cuidem e fui! Eu joguei todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos.